Olá, Psi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Maristela Freitas, eu sou psicóloga clínica sistêmica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que atravessa a vida de todos nós, muitas vezes sem a gente nem perceber. São eles, os mitos familiares. E nós vamos entender como eles influenciam a forma que a nossa identidade é desenvolvida ao longo das nossas vidas. Na sua família, você já deve ter escutado frases como: na nossa família, todo mundo é trabalhador. Ou nós somos fortes, não podemos demonstrar fraqueza. Ou ainda, aqui ninguém se separa, casamento é para sempre. Essas falas, aparentemente muito simples, carregam narrativas profundas, que funcionam como uma espécie de roteiro de vida invisível, moldando as escolhas, os comportamentos e até mesmo os sentimentos de cada pessoa dentro daquele sistema familiar. E hoje nós vamos explorar o que são esses mitos familiares, como a psicologia sistêmica os entende e de que forma eles influenciam a identidade tanto individual quanto coletiva. E também como nós podemos nos relacionarmos com eles de uma forma mais consciente. Então, antes de qualquer coisa, é importante a gente entender o que são os mitos familiares. Na psicologia sistêmica, especialmente ali a partir dos trabalhos de Mara Palazzoli, Nagy, Bateson e Wolfman, eles entenderam que os mitos familiares funcionam como narrativas coletivas que sustentam uma visão compartilhada sobre quem aquela família é. Então, nós podemos imaginar o mito como uma história que a família conta sobre si mesma, transmitida de geração em geração, funcionando quase como uma cola simbólica, sabe? Que mantém os membros unidos. Esses mitos não são necessariamente falsos ou verdadeiros. Eles são funcionais, eles sustentam alguma coisa. Então, eles servem para dar sentido àquela experiência coletiva, organizando valores, crenças e comportamentos. Um exemplo em uma família que o mito é somos sobreviventes, a narrativa ela pode ter surgido de uma história de superação de guerras, de migrações ou até de crises econômicas. Esse mito ele reforça a ideia de força, mas ele pode também carregar um peso, porque talvez nessa família não haja espaço para demonstrar fragilidade ou vulnerabilidade. E qual é o papel dos mitos na construção da nossa identidade? Como Bateson colocou e explorou esse tema, a identidade ela não é construída no vácuo. Nós somos sempre parte de uma rede de relações, de um sistema vivo, cheio de significados e movimentos. Então, os mitos familiares, nesse sentido, eles atuam como espelhos e moldes. Eles dizem mais ou menos assim: é assim que somos, é assim que se espera que você também seja. É como se antes mesmo da gente nascer já existisse um roteiro preparado com falas e papéis designados para cada membro da família. Então você já deve ter acompanhado em algum momento aí da sua vida alguma pessoa da sua família que esperou um bebê e foi colocando ali diversas expectativas nele. Ah, se for menino, vai fazer isso, isso e isso. Se for menina, vai fazer isso, isso, aquilo. Esses mitos, eles já são colocados para esse bebezinho que ainda nem nasceu. Essas expectativas já são colocadas ali naquela pessoa. E esses mitos, eles podem então aparecer a partir de algumas frases como: na nossa família todo mundo é bom em exatas. E aí, se alguém se interessa por algo que não seja exatas, artes, por exemplo, pode ser excluído ou até se sentir excluído ou deslocado daquela família. Uma outra frase que é muito comum é: mulheres da nossa família aguentam tudo, somos mulheres guerreiras, o que pode aprisionar gerações inteiras em relação ao sofrimento de algumas mulheres, porque elas vão crescer acreditando que precisam dar conta de tudo, inclusive do sofrimento. Então, esses mitos, eles vão se infiltrando, desculpa, em como nós pensamos, em como sentimos e até nas nossas escolhas de vida, de carreira, de parceiro, né, de estilo de vida.
Enfim, ela vai norteando aí a nossa vida sem a gente se dar muito conta. Então, eles constroem uma identidade coletiva e é dentro dela que cada indivíduo tenta encontrar um espaço para desenvolver a sua própria identidade pessoal. E existe o lado positivo e um lado limitador dos mitos. Vamos falar sobre eles agora? É importante dizer que os mitos, eles não são bons ou ruins em si. Eles têm uma função organizadora e ajudam a dar coesão àquela família. Então, por exemplo, o mito de que somos unidos pode ser uma fonte de apoio em momentos de crise. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo mito pode se tornar prisões invisíveis, quando impede o desenvolvimento da singularidade de cada membro. Uma metáfora muito útil aqui é pensar que os mitos, eles são raízes de uma árvore, que eles sustentam, alimentam e mantêm de pé. Mas se as raízes forem rígidas demais, a árvore pode não se adaptar ao vento e até correr o risco de tombar. Assim, o desafio está em equilibrar, honrar as raízes, mas permitir que os galhos cresçam em direções diferentes. E o que a psicologia sistêmica propõe a respeito dos mitos? Ela não busca eliminar os mitos familiares, mas torná-los conscientes e flexíveis. Porque se não entra naquela coisa de sempre foi assim, ou o destino toma conta da minha vida, né? Então, quanto mais a gente traz para a consciência, mais a gente consegue flexibilizar esses mitos. Então, autores como Sechin, Boscolo e Palazzoli, da Escola de Milão, mostraram em suas pesquisas como os mitos atuam em jogos relacionais, às vezes mantendo sintomas ou conflitos familiares, e quando o mito é trazido para a consciência, ele pode sim ser ressignificado. A ideia principal, então, não é de negar ou excluir o mito, né? Falar, isso não faz sentido, mas sim perguntar de que forma essa narrativa ainda serve para essa família, em que ponto ela está potencializando e limitando essa família. E é nesse ponto que a terapia pode ajudar a abrir espaço para novas narrativas, para que cada membro encontre maneiras de honrar a história familiar sem perder a própria voz. Se você cresceu, por exemplo, ouvindo Aqui Ninguém Pede Ajuda, você pode ter desenvolvido uma identidade de autossuficiência. E é verdade que isso pode ter sim algumas vantagens, como a independência, mas também pode dificultar que você se permita ser acolhido ou acolhida em alguns momentos de fragilidade. Então, uma dica é: escreva os principais mitos da sua família, né, aqueles que você consegue lembrar, que você consegue identificar, e depois, ao lado de cada um deles, anote como isso me fortalece e como isso pode me limitar. Esse, na verdade, é um exercício muito simples, mas que já pode abrir caminhos incríveis para ressignificar esses mitos. Os mitos familiares, eles são parte fundamental da nossa construção de identidade. Eles nos conectam a uma história maior, nos dão raízes e nos ajudam a compreender de onde viemos, mas também podem se tornar correntes que nos prendem a papéis que não fazem mais sentido. A psicologia sistêmica nos mostra que a chave não está em negar ou cortar essas raízes, mas em reconhecer, ressignificar e criar espaços para novas narrativas. Assim, podemos honrar a nossa história sem deixar de escrever o nosso próprio caminho. E eu deixo aqui uma última reflexão. Quais histórias da sua família você deseja levar adiante e quais você deseja transformar para que a sua identidade possa florescer de uma forma mais livre e autêntica? Estamos chegando ao fim desse vídeo e se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe aqui nos comentários quais os mitos da sua família você conseguiu identificar e isso pode ajudar outras pessoas a refletirem sobre as próprias histórias. E não se esqueça também de curtir o vídeo e de se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nenhum próximo conteúdo sobre psicologia e autoconhecimento que eu posto por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo.